Atenção, atenção, 1h48, 1h48 da madrugada de quarta-feira, 20 de maio de 2020. Quarta-feira, 20 de maio de 2020, madrugada. Obrigado, muito obrigado, me avisem aí do volume, tudo, por favor. Muito obrigado. Vamos lá. Quarta-feira, 20 de maio de 2020, 1h48. Atenção, colegas, juízes em campo, estabelecidos no planeta. Operação Storm. Ok. Sim, senhor. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Os 194 países, eles estão localizados na ONU através da declaração do seu representante legal e também dos integrantes da OMS. As oitivas feitas pela Polícia Internacional nas dependências da ONU e da OMS já estão dando resultado a conferir a prática de corrupção, a prática de descaminho, a prática de obstrução e a prática de conluio com países do narcotráfico. Tudo já identificado através dos bancos operacionais domésticos nestes 194 países, cuja atuação de enforcement ficou vivenciada em 183 países investigados pelo GAFI, cuja participação estabeleceu os seus bancos centrais, os seus representantes, presidentes, ministros, que representam os estados de 183 países do crime, seus parlamentos, seus parlamentares, seus líderes de parlamento, seus líderes de área ministerial, senadores, todos arregimentados e pagos através da propina da Orcrim, facção Orcrim, facção Omertá, facção Máfia e geopolítica mundial do pendrive da Odebrecht. O crime desvendado a esta captura se procedeu ao assalto praticado por parlamentares, partidos políticos, praticado na República Federativa do Brasil contra a multinacional internacional conhecida na área petroleira Petrobras. O assalto foi ao erário físico monetário. Estes partidos políticos atuantes na República Federativa do Brasil, eles roubaram literalmente dinheiro de nações em que a Petrobras ela opera. Então todos os acionistas no planeta Terra que compraram ações na Petrobras, eles
foram roubados pelos partidos políticos e também representantes do governo em vários governos da República Federativa do Brasil. Estes elementos e estes partidos políticos, todos já com fundação através de CNPJ de elementos procurados no planeta por terrorismo. Eles são terroristas procurados. E os seus representantes na Câmara de Deputados e no Senado Federal, na atualidade, todos eles estão inseridos em vários crimes de apropriação indébita, descaminho, que é considerado na República Federativa do Brasil. Se fizeram várias aprovações no Brasil através do braço armado do Supremo Tribunal Federal, também arregimentado, para dar toda a legalidade ao processo de roubo qualificado do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. Estes elementos, senadores e deputados, elaboraram, através da Suprema Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal, leis que otorgam a não serem punidos por nenhuma conduta de suspeição de seus processos de dirimir, aprovar, votar ou fazer qualquer coisa que, uma vez descoberto, os leve ao cárcere, à prisão em flagrante ou à condenação da lei marcial, crime de espionagem ou sabotagem. Este projeto ele se encontra no governo, foi estabelecido pelo Senado Federal, pela Câmara de Deputados Federais e aprovado com a leniência e também a aprovação dos juízes auxiliares de 11 membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, já todos tipificados na Lei de Segurança Nacional, na pena capital da lei marcial vigente do Código Militar Brasileiro. Então, vamos ao fato, ao ato e à circunstância que nos coloca na posição de averbar as Forças Armadas da República Federativa do Brasil através do artigo 142, que estabelece o pedido de socorro às Forças Armadas, socorro às Forças da Aeronáutica, socorro às Forças da Marinha, para que coloquem ordem nos 3 poderes da República Federativa do Brasil. 2 poderes, o Legislativo e o Judiciário, foram identificados e descobertos numa trama mundial de lesa pátria, pena capital da Lei Marcial Penal Militar vigente. Estes elementos, considerados espias e sabotadores, estão já com o fato, o ato do crime processado em Câmara de Deputados, processado no Senado Federal e levado ao conhecimento das autoridades do Supremo Tribunal Mundial de Haia, como também o Supremo Tribunal Penal Militar Mundial. Então se faz a proposta e a captura de todos estes elementos a serem conduzidos para Alasca ou
responder à pena marcial capital da lei penal do Supremo Tribunal Militar por crime de espionagem e sabotagem, que a pena capital é o fuzilamento imediato. Vamos aos fatos, aos atos e às circunstâncias. Então eu peço, por favor, senhores brasileiros tementes a Deus, homens e mulheres livres, que viralizem isto, postem em todos os meios de informação, coloquem o caput que vocês quiserem, porque é já comprovado e vai ser colocado a partir de amanhã. Então Brasília vai estar toda cercada pelas tropas do Exército. A captura destes elementos. A coisa é muitíssimo séria, não tem como ter nenhum tipo de arreglo ou de cláusula que determine o foro privilegiado ou que determine a não extradição de naturais do Brasil ou que determine nenhuma forma de serem julgados por outra corte que não seja a corte processada pelo Supremo Tribunal Federal, isto tudo caiu por terra, porque estes elementos foram descobertos num crime mundial, num crime que coatou a ONU, a OMS e a nação invasora falida, conhecida como China. Tudo isto já identificado, visto, processado, é fato, é ato e circunstância de crime documentado na Câmara de Deputados e também no Senado Federal, impedido o Supremo Tribunal Federal de poder fazer qualquer tipo de arguição, qualquer tipo de intervenção. Quem vai julgar esta lide vai ser o Supremo Tribunal Militar. E já foi julgado pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia e também foi julgado pelo Supremo Tribunal Militar Mundial. Então, estamos pedindo, sim, que todos estes elementos eles sejam detidos já pela tipificação do crime do Código Penal Militar, da lei operante que trata de crime de espionagem e sabotagem. Então, podemos começar? Por favor. Hoje, 2h01 do dia, da madrugada, do dia quarta-feira, 20 de maio de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Dia 6 de maio, a Câmara dos Deputados Federais aprovou proposta de emenda constitucional PEC 10/2020 que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres dos grandes bancos e investidores do narcotráfico mundial. Todos estes bancos e investidores sem limite algum. Então, o Banco Central da República Federativa do Brasil, através da aprovação da Câmara do Distrito Federal, da Câmara de Deputados,
Rodrigo Maia e toda a sequela dos espias e sabotadores com diploma de deputados federais. Aprovou proposta de emenda à Constituição, PEC 10 de 2020, que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres, papéis de fundos derivativos que não têm valor no planeta, que já acabou, que está o reset mundial feito através do Supremo Tribunal Mundial de Haia, que determinou que tais papéis não têm mais valor. Não existe mais dívida de um país para com outro. Não existe mais estes papéis de moedas podres, que a China está lotada até os dentes com estes papéis de moedas podres. E que a China forçou esta barra, porque ela está metida no meio, para que o Banco Central da República Federativa do Brasil compre todos os papéis, moedas podres de todos os bancos do planeta e os investidores do narcotráfico do planeta destes papéis de moedas podres. Então, este crime praticado por estes elementos da Câmara de Deputados Federais, todos eles já identificados, porque eles foram gravados e eles também assinaram. É uma PEC à Constituição, PEC número 10 de 2020, que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres, moedas podres, fundos de derivativos do narcotráfico mundial, de bancos e investidores do planeta que operam no narcotráfico mundial em 183 países, que estão todos eles sendo presos, levados para Guantánamo e também para o Alasca. Então, estes bancos e investidores mandaram todos esses papéis para cá para serem adquiridos pelo Banco Central da República Federativa do Brasil através desta emenda constitucional aprovada por Rodrigo Maia, seus ladrões de todos os partidos políticos que aprovaram a PEC 10/2020. A pressa para aprovar essa fraude, aprovar esse roubo à mão armada, esse roubo com bomba, com fuzil, utilizando os representantes da Câmara dos Deputados Federais e também do Senado, foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional. Este texto inconstitucional, ele foi aprovado tanto na Câmara, a Câmara dos Deputados Federais aprovou um texto, toda uma legislação. Fazemos saber que o Banco Central da República Federativa do Brasil tem que comprar todos os ativos de papéis dos fundos derivativos de todos os bancos do planeta, como também de investidores do planeta, sem limite algum. E a pressa para aprovar esta fraude foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional. Este texto, isto porque a Câmara dos Deputados Federais e Senado aprovaram textos diferentes.
em suas casas, pois houve modificações na Câmara do texto. Todos os deputados começaram a botar o bedelho, começaram a dizer, olha, não, eu quero que o meu banco esteja lá, eu quero que apareça lá, que ele pode comprar, ele é obrigado, o Banco Central é obrigado a comprar dos bancos do narcotráfico de 183 países, como também dos ativos de papéis sem lastro, ouro, papéis de derivativos de investidores do narcotráfico. Eu quero que isso fique bem registrado. Então, a Câmara logo que fez as modificações, a Câmara de Deputados Federais, o texto deveria ter voltado ao Senado. Algo que não ocorreu. Isso é inconstitucional. Então surge petição do Cidadania, um partido com o nome Cidadania. E esta petição deste partido, Cidadania, levantou o que estava inserido e já aprovado por PEC constitucional. Emenda à Constituição da Carta Federal da República, da Carta de 1988. Com efeito, a inobservância do procedimento proveu, ou seja, com efeito a inobservância do procedimento próprio, vamos botar assim, com efeito a inobservância do procedimento próprio é inconstitucional. Artigo 60, parágrafo 4º da Carta Federal. Artigo 60, SS 4º da Carta Federal. A circunstância e autorização, agora que vem, hein? Agora que vem. A circunstância e a autorização autoriza de atenuação do Supremo Tribunal Federal na condição de legislador negativo, considerada a ofensa ao devido processo. Mas como o Supremo Tribunal Federal vai julgar a inconstitucionalidade do artigo 60, parágrafo 4º da Carta Federal, se eles todos são agentes do narcotráfico já identificados,